Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto imagem de uma transformação linear, tá bom? Bom, a gente já estudou o que é a imagem de um vetor, né? E a gente entendeu isso já em aulas anteriores. Então, quando eu dava uma transformação, por exemplo, do R2 no R3, e essa transformação definida da seguinte forma: xy igual a 2x mais y, x menos y e 3x menos y. Aqui coloquei uma transformação linear como exemplo. E se eu quisesse calcular a imagem de um vetor, imagina que eu quero calcular a imagem do vetor de coordenadas 1, 2. Então bastaria substituir o x por 1, o y por 2, e a gente teria aqui 2 vezes 1 mais 2, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4, x menos y, então 1 menos 2 dá menos 1, e 3 vezes x, então 3 vezes 1 dá 3, menos y que é 2, 3 menos 2 dá 1. Bom, o que isso significa para mim? Que o vetor 1, 2 do R2, vetor de coordenadas 1 e 2 do R2, tem como imagem um vetor do R3, de coordenadas 4, menos 1 e 1, correto? Então, o vetor 1, 2 do R2 tem como imagem o vetor 4 menos 1, 1 do R3. O R2 aqui é o conjunto que a gente chama de domínio. Tá? E o R3 é o conjunto que a gente chama de contradomínio. E o que é interessante analisar aqui para a gente? Que o conjunto de vetores do R3, que são imagens de algum vetor do R2, é o que a gente chama de conjunto imagem. Então, se eu pegar o conjunto de vetores aqui dentro do R3, que são imagens de algum vetor do R2, esse conjunto é chamado de conjunto imagem da transformação. E a gente vai ver nessa aula e na próxima como obter a imagem de uma transformação linear, tá bom? Então, para a gente entender bem, primeira coisa, a definição de transformação linear diz o seguinte, de imagem de uma transformação linear. Imagina que eu tenho uma transformação que pega o domínio V e transforma no contradomínio W. Ou seja, pega vetores em V e transforma em vetores em W. Tá bom? Então, o que é a imagem da transformação? São um conjunto de vetores do contradomínio, ou seja, o conjunto de vetores W pertencente a W, tal que esses vetores W são imagens de algum vetor V. Ou seja, quando eu calculo o T de V, eu vou obter esse W. Tá? Então, esse para algum V pertencente ao domínio. O que significa isso? Todos os vetores que eu consigo obter eles como imagens de algum vetor do domínio são os vetores que pertencem à imagem da transformação linear. Então, vou botar alguns exemplos para a gente analisar, nessa aula alguns exemplos mais fáceis, e aí na próxima aula a gente entra em alguns exemplos mais aprofundados. Mas, para a gente entender direitinho, a gente precisa saber algumas coisas antes de mais nada. A primeira coisa que a gente precisa saber, vou colocar aqui algumas observações, tá? Então, a primeira observação é o seguinte: o conjunto imagem, ele sempre vai ser um subconjunto do espaço vetorial W, que é o nosso contradomínio. Ou seja, no nosso caso aqui, ó, o V é o R2, tá? E o W é o nosso R3. Você pode perceber que o conjunto imagem é um conjunto que está contido no R3. Então, a imagem é um subconjunto do R3, tá bom? É um subconjunto do contradomínio. Mais do que isso, a imagem é um subespaço vetorial de W. Tá? Então, a imagem W, no nosso caso aqui o R3, é um espaço vetorial. Então, a imagem é um subespaço do R3. Outra coisa que é importante entender é que o conjunto imagem
ele sempre é diferente do conjunto vazio, ou seja, o conjunto imagem não pode ser vazio. Por que o conjunto imagem não pode ser vazio? Porque a gente sabe que t de 0 é igual a 0. Ou seja, significa que o vetor nulo aqui do nosso exemplo no R2, para que a transformação seja linear, o vetor nulo é elevado no vetor nulo do R3. Então, se o vetor nulo pertence à imagem, obrigatoriamente, para que a transformação seja linear, tá? Então, o vetor nulo pertence à imagem. Na verdade, o vetor nulo é a imagem do vetor nulo do R2, do domínio. Tá? Então, esse conjunto imagem não pode ser vazio, porque tem que ter pelo menos um vetor, que é o vetor nulo. Certo? Então, como t de 0 é igual a 0, ou seja, a imagem do vetor nulo que pertence ao contradomínio, o vetor nulo do contradomínio é a imagem do vetor nulo do domínio, então isso significa que o vetor nulo ele é um dos vetores que vai pertencer à imagem da transformação sempre que ela for linear. Certo? Isso, como tem o vetor nulo dentro do conjunto imagem, isso significa para mim que o conjunto imagem nunca pode ser vazio. Tá bom? Quarta observação. E aqui é importante a gente tomar cuidado com o seguinte. Na quarta observação, eu vou falar o seguinte para vocês. A transformação ela é sobrejetora. T é dita sobrejetora quando a imagem da transformação coincidir com o contradomínio. Então, se a imagem da minha transformação corresponde a todos os vetores que estão no contradomínio, isso significa para mim o quê? Que essa transformação é sobrejetora. Então, uma transformação, anotem, é sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. Tá? E, por último, uma observação que vem do teorema da dimensão, que diz que a dimensão do núcleo de uma transformação linear mais a dimensão da imagem de uma transformação linear é igual à dimensão do seu domínio. Tá? Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio da transformação linear. Bom, coloquei um monte de coisa aqui que é importante, mas a gente só vai entender melhor essas coisas quando a gente partir para os exemplos. Então, vou começar com exemplos bem fáceis para que a gente compreenda bem o que é a imagem de uma transformação linear e compreenda também todas essas observações que eu coloquei aqui. Tá? Então, vamos lá. Exemplo. Vou pegar uma transformação que é fácil para a gente. Uma transformação do R2 no R2, que é a seguinte. T de xy é igual a xy. Ou seja, a transformação em identidade no R2. Tá? O que isso aqui significa para mim? Vamos lá. Todos os vetores do R2 serão transformados nos mesmos vetores em R2. Então, essa transformação está pegando vetores em R2 e transformando em vetores do R2. T de R2 em R2. O domínio é o R2 e o contradomínio é o R2 também. Tá? Então, agora analise o seguinte. Se eu pegar o vetor de coordenadas 1, 2 aqui, ele será transformado no vetor de coordenadas 1, 2, lá no R2. T de 1, 2 vai dar o próprio 1, 2. Então, é a transformação em identidade. Pega um vetor, transforma nele mesmo. Primeira coisa, quem que é a imagem dessa transformação linear? A imagem da transformação linear, da transformação em identidade, vai ser o próprio R2. Porque todos os vetores do R2 serão transformados aqui em vetores do R2 também. Então, todo vetor do R2 que você pegar, ele é a imagem dele mesmo aqui no R2. Certo? Então, a imagem da transformação é igual ao próprio R2. É interessante analisar que, como a imagem é igual ao R2, ou seja, a imagem ela coincide com o contradomínio. E, portanto, a gente diz que essa transformação é sobrejetora. Uma outra coisa que você pode perceber é o seguinte. Que a dimensão da imagem da transformação linear é 2, porque a imagem coincide com R2, então a imagem tem dimensão 2. Bom, agora vamos para o núcleo.
Quem que é o núcleo dessa transformação T? Qual é o vetor, ou quais são os vetores do R2 que são transformados no vetor nulo? Bom, o único vetor que é transformado no vetor nulo é o próprio vetor nulo do domínio. Então, o vetor nulo do domínio é transformado no vetor nulo da imagem. Isso significa que o núcleo só tem um vetor nulo. Bom, tendo entendido isso significa que a gente já viu isso, que essa transformação T ela é injetora. Bom, se T é sobrejetora, como a gente viu aqui, e T é injetora, então ela é dita bijetora, ou seja, é a transformação que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Guarde esse nome bijetora, a gente vai voltar a falar disso quando a gente for falar de isomorfismo, tá bom? Bom, qual que é a dimensão do núcleo? A dimensão do núcleo dessa transformação, como o núcleo só tem um vetor nulo, a dimensão é zero. E aí a gente pode analisar como é interessante essa última observação que eu coloquei. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Tá? O que significa isso? A dimensão do núcleo da transformação linear mais a dimensão da imagem da transformação linear é igual à dimensão do domínio. Quem que é a dimensão do núcleo? Zero. Quem que é a dimensão da imagem? 2. Quanto que dá 0 mais 2? Dá 2. Então, isso significa que a dimensão do domínio é 2. De fato, o domínio é o R2 e o R2 tem dimensão 2. Bom, então a gente entendeu aqui através do exemplo o que é a imagem, o núcleo e falamos sobre transformação sobrejetora, injetora, bijetora e ainda falamos sobre o teorema da dimensão. Então, vamos dar continuidade aqui com mais um exemplo. Eu falei da transformação em identidade e agora eu vou falar da transformação nula do R2 no R3. O que significa transformação nula? É aquela transformação que transforma qualquer vetor do domínio no vetor nulo do contradomínio, da nossa imagem, na verdade. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? T de R2 em R3, então que T de x, y é igual a 0, 0, 0. Tá? Então, a imagem de qualquer vetor do R2 vai ser o vetor nulo do R3. Na prática, o que eu estou dizendo para vocês? Está pegando vetores do R2, e qualquer vetor do R2 que a gente pegar vai ser transformado no vetor nulo do R3. Evidente, se eu calcular T de 1, 2, o vetor 1, 2, substituindo x por 1 e y por 2, não importa. Sempre a imagem vai ser o vetor nulo. E essa é a transformação nula. Se eu fizer calcular T de 2, 3, a gente vai obter também o vetor nulo. T de 0, 0 também vai dar o vetor nulo. Certo? Então, quem que é a imagem dessa transformação linear? A imagem dessa transformação linear tem apenas um elemento, que é o vetor nulo. O vetor nulo ele é a imagem de todos os vetores do R2. Então, a imagem dessa transformação nula tem apenas o vetor nulo. Certo? Bom, essa transformação ela não é sobrejetora, porque a imagem só tem o vetor nulo, ou seja, a imagem não é igual ao contradomínio, que é o R3. E, portanto, como a imagem é diferente do contradomínio, então ela não é sobrejetora. Além disso, a gente pode dizer que a dimensão da imagem dessa transformação é zero, tá? Eu só tenho o vetor nulo aqui na imagem. Bom, tendo entendido isso, vamos lá para o núcleo da transformação. Quem que é o núcleo dessa transformação? É o conjunto de todos os vetores que são transformados no vetor nulo. Bom, qualquer vetor do R2, através dessa transformação aqui, é transformado no vetor nulo do R3. Então, o núcleo vão ser todos os vetores do R2, porque todos eles são transformados no vetor nulo do R3. Então, o núcleo da transformação é igual ao R2. Tá bom? Bom, o que isso significa para mim? Como o núcleo tem infinitos vetores além do vetor nulo, então essa transformação também não é injetora. Então, ela não é sobrejetora e também não é injetora. E a dimensão do núcleo dessa transformação
é 2, porque ele coincide com R2. Correto? Bom, o teorema da dimensão me diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, a transformação T, é igual à dimensão do domínio, que no nosso caso é o R2. Bom, a dimensão do núcleo, a gente viu que é 2. A dimensão da imagem é 0. E, de fato, 2 mais 0 dá 2, que é a dimensão do nosso R2, do nosso domínio. Tá certo? Então, o R2 tem dimensão 2, aí mostra de novo que o teorema das dimensões funciona. Mais um exemplo, então, para a gente fechar essa aulinha. Vou colocar uma transformação do R3 no R3, que vai ser a transformação T de x, y, z é igual a x, y, 0. Quem lembra aí que transformação é essa daqui? Essa transformação é a transformação que é a projeção do R3 sobre o plano XY. A gente falou dessa transformação em aulas anteriores. Então, o que essa transformação faz? Ela pega vetores do R3, qualquer vetor que você pegar do R3, então, imagina que eu vou pegar um vetor aqui do R3, ó, de coordenadas x, y, z. Ao calcular a imagem desse vetor V do R3, vamos obter como imagem um vetor que tem mesmo valor de abscissa de ordenada, mas tem cota igual a 0. Ou seja, um vetor que não tem altura. Nada mais é do que esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor T de V. É a projeção ortogonal do vetor V sobre o plano XY. Certo? Então, essa é a transformação que a gente vai analisar agora. Então, vamos lá. Vamos começar pela imagem. Quem que é a imagem da transformação linear T? Bom, se a gente parar para analisar, a imagem da transformação vão ser todos os vetores que estão aqui no plano XY. Qualquer vetor do R3 vai ser transformado em vetores do plano XY. Certo? Então, serão sempre vetores do tipo x, y, 0 do R3, sendo que x e y são números reais. Tá bom? Então, na prática, o que significa aqui? Estou pegando vetores do R3 e transformando em outros vetores do R3. Se eu pegar o vetor de coordenadas 2, 3, 4, ele será transformado no vetor de coordenadas 2, 3, 0. Ou seja, sua cota ficará igual a 0. Tá? Então, todo vetor que tem cota igual a 0, ele pertence ao conjunto imagem dessa transformação. Todos os vetores que têm valor de cota igual a 0, independente do valor de x e y, mas que tem a cota igual a 0, pertencem à imagem dessa transformação. Bom, tendo entendido isso, é fácil observar que o conjunto imagem não é igual ao R3. Porque, por exemplo, se você pegar um vetor do R3, que seja o vetor 3, 5, 1, o vetor 3, 5, 1 ele pertence ao R3, mas ele não pertence à imagem dessa transformação. Porque não tem nenhum vetor do domínio que será transformado no vetor 3, 5, 1. Lembrando que a minha transformação faz o quê? Zero a cota. Né? Então, o vetor, se eu pegar o vetor 3, 5, 1 aqui, ele é transformado no vetor 3, 5, 0. Então, ele vai zerar o valor da cota. Então, como esse vetor aqui do R3, 3, 5, 1, ele tem a cota valendo 1, então ele não é imagem de nenhum vetor através dessa transformação. Tá bom? Então, a gente já percebeu que a imagem não é igual ao contradomínio. Esse conjunto aqui é diferente do R3. Então, portanto, essa transformação aqui não é sobrejetora. A imagem é diferente do contradomínio. Tá bom? Uma outra coisa que é importante observar, né? Vou falar disso daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho sobre o núcleo dessa transformação. Quem que é o núcleo dessa transformação aqui? Bom, o núcleo são todos os vetores que são transformados no vetor nulo. Você vai concordar comigo que qualquer vetor
que seja do tipo 0, 0, z, vai ser transformado no vetor nulo dessa transformação. Por exemplo, se eu calcular t de 0, 0, 0, vai dar 0, 0, 0. Tudo bem? T de 0 igual a 0, a gente já sabe disso. Então, o vetor nulo aqui do R3, ele é transformado no vetor nulo aqui. Mas tem outros vetores do domínio que são transformados no vetor nulo. Por exemplo, se eu pegar e calcular t de 0, 0, 3. T de 0, 0, 3, ó, o x é 0, o y é 0, e a cota, apesar de ser 3 aqui no meu vetor, a imagem vai ser o vetor nulo. Certo? Então, o vetor 0, 0, 3 é transformado no vetor 0, 0, 0. Então, aqui o vetor 0, 0, 3 também é transformado no vetor nulo. Então, qualquer vetor que tenha abscissa igual a 0, ordenado igual a 0, e a cota pode ser um número qualquer, um número real qualquer, tá? É um vetor que pertence ao núcleo dessa transformação. Tá bom? Bom, como a única variável que a gente vai alterar aqui é o z, então isso significa que a dimensão do núcleo dessa transformação é 1. Uma outra coisa que é interessante de analisar aqui é a dimensão da imagem. Quem que vai ser a dimensão da imagem dessa transformação? Bom, tem duas variáveis aqui que eu posso mexer, que é o x e o y, né? Então, a dimensão é 2. Tá? Bom, a gente precisa verificar se essa transformação é injetora. Bom, o núcleo só tem o vetor nulo? Não. Tem qualquer vetor que tenha abscissa e ordenado igual a 0, e a cota pode ser qualquer número. Então, qualquer vetor que tenha abscissa e ordenado igual a 0 pertence ao núcleo. Então, a gente não tem só o vetor nulo no nosso núcleo. Então, como não tem só o vetor nulo no núcleo, isso significa que não é injetora. Bom, tendo entendido isso, agora a gente pode até usar de novo lá o teorema das dimensões, que diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. De fato, a dimensão do núcleo a gente viu que é 1. A dimensão da imagem a gente viu que é 2. Quanto é que dá 2 mais 1? 1 mais 2 igual a 3. Então, a dimensão do domínio é 3, de fato. O R3 tem dimensão 3. Então, galera, essa primeira aulinha introdutória é para que vocês entendam um pouquinho sobre a imagem e sobre as observações que eu coloquei lá no início, sobre o teorema das dimensões, entre outras coisas. Saber identificar quando uma transformação é sobrejetora e, como vocês já aprenderam a identificar quando ela é injetora, então a gente já sabe calcular quando a transformação é bijetora, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios um pouco mais aprofundados e ensinar também algumas outras coisas, algumas outras propriedades, tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima videoaula.